Nós temos um feio preconceito com questões mentais. Entendemos alguém que esteja com difteria, consideramos natural que alguém tenha contraído tétano, achamos que alguém com pneumonia é só um acidente biológico infeliz e prestamos solidariedade. Mas somos muito preconceituosos com depressão, com burnout, com bipolaridade, com síndromes de pânico, como se tais características fossem escolhas das pessoas ou falta do que fazer. É preciso superar esse preconceito. A realidade do mundo contemporâneo revelou que as doenças mentais não apenas estão presentes, mas elas são responsáveis por uma diminuição da expectativa de vida. A Organização Pan-Americana de Saúde estima que entre 10 a 20 anos a menos na expectativa de vida ocorre quando a gente sofre de uma questão mental, de um problema mental e não dá atenção a isto. Este processo de adoecimento coletivo mental está diminuindo a produtividade, a estabilidade das pessoas e, inclusive, antecipando o momento do fim da vida. Muita gente imaginou que durante a pandemia algumas pessoas fizeram home office, não precisando mais pegar carro, não saindo mais de casa, pessoas que podiam ficar em casa e fazer seu trabalho remotamente, que ingressariam numa era de tranquilidade psíquica, trabalhando da sua casa, inseridos em um mundo novo, onde você não precisaria mais enfrentar os desafios do trânsito e do mundo para chegar ao trabalho. Curiosamente, os dados indicam que o problema da saúde mental aumentou durante a pandemia. Nós tivemos crescimento de uma angústia quase coletiva em função de expectativas como doença, morte ou crise econômica, ou de exposição sistemática e pouco preparada a um ambiente familiar que deveria combinar escola, trabalho e mais sociabilidade familiar direta. Os dados indicam que houve um crescimento no número de problemas mentais e as mulheres são as principais vítimas desse crescimento. Ou seja, houve uma piora da saúde mental durante a pandemia e as pessoas estimam que quase todo mundo piorou sua estabilidade psíquica durante essa experiência de pandemia. Durante a pandemia, nós vimos uma verdadeira epidemia de burnout, ou seja, muita gente em larga escala se sentindo esgotado, lançando mão de remédios ou mostrando sintomas claros de esgotamento absoluto. Nós imaginamos que com a diminuição da pandemia, avanço das vacinas, a volta a um mundo presencial, isso diminuiria. O que aconteceu? A epidemia de burnout virou uma endemia, que é quando nós falamos de uma doença que permanece de forma constante em uma população. Houve quase a normalização do excesso de trabalho. Nós passamos a conviver com esse tempo estendido de 24 horas em que eu sou acessado por as redes sociais, pelas formas de comunicação, pelo trabalho, como se eu estivesse trabalhando o dia inteiro. Até quando uma pessoa está no banheiro, ela está respondendo mensagens do seu chefe e dos seus colegas. Essa incapacidade de desligar tornou o burnout um companheiro cotidiano, alguém que vem para casa, vai para a cama e acompanha para o trabalho. Nós precisamos pensar muito sobre essa normalização do excesso, essa sociedade do cansaço de que nos fala o filósofo coreano alemão Byung-Chul Han, ou seja, como nós produzimos uma sociedade incapaz de dizer não, incapaz de parar, incapaz de relaxar, incapaz de simplesmente descansar. No mundo pós-pandemia, muitas pessoas decidiram rever suas prioridades, olhar mais para si. Trata-se de quase um privilégio daquelas pessoas que podem gerenciar sua carreira, gerenciar sua existência de uma forma um pouco mais autônoma. Mas isto revela também uma gama nova de exigências sobre a empresa. Ou seja, eu não quero apenas trabalhar para sobreviver, eu quero que minha empresa, por exemplo, estimule o pertencimento através de coisas positivas, que eu me sinta parte de uma equipe. Eu quero também que essa empresa debata a saúde mental, dê apoio às pessoas e trate do tema da estabilidade psíquica como um tema central no ambiente de trabalho.
E por fim, que essa empresa tenha, comunique e torne todos imersos em uma ideia de propósito. Eu não vou apenas trabalhar porque eu preciso do dinheiro, mas tem que haver um propósito maior. As empresas estão sendo pressionadas para redefinirem o seu ambiente de trabalho, suas metas, a questão da saúde mental, propósito e pertencimento, para que não exista um abandono a partir de valores cada vez mais fortes. Não basta que me ofereçam um emprego. O emprego deve vir acompanhado de um projeto que contenha estabilidade, princípios positivos, propósito, pertencimento. Este sentimento de que a empresa não seja apenas salário ou ocupe apenas um espaço de necessidade, ele é mais forte ainda na geração Z, que são aquelas pessoas nascidas a partir da década final do século XX, essas pessoas que têm agora algo como por volta de 30 anos, um pouco mais, um pouco menos. Essa geração Z, mas contamina outras gerações, querem um envolvimento maior. Muitos da geração Z praticaram o que nós chamamos de Great Resignation, ou seja, um abandono dos empregos, porque não querem mais um lugar para ficar para sempre. E agora, no mundo que sai do período mais grave da pandemia, nós temos que achar estratégias para atrair de volta e manter esses talentos. Trazer de volta para o ambiente corporativo pessoas que decidiram estar fora desse ambiente e manter essas pessoas em uma carreira que envolva uma questão pessoal. Definitivamente, apenas o salário pode atrair muita gente, mas não é suficiente para reter grandes talentos e pessoas criativas. Nós temos que entender saúde mental como algo que beneficia não apenas o indivíduo colaborador, não apenas aquele que pode perder sua saúde mental, mas a própria corporação, a própria empresa. A Organização Mundial de Saúde estabeleceu que saúde mental não é apenas uma questão de saúde individual, mas é também uma questão de desenvolvimento econômico, ou seja, se eu tratar com seriedade a questão da saúde mental, perder o tabu sobre esse campo, ser mais compreensivo e empático com a questão da saúde mental, eu não apenas terei funcionários mais eficazes, mas isso fará também um bem imenso à própria empresa, que vai crescer levando em conta também a fragilidade psíquica das pessoas. Isto é, entender saúde mental agora, não apenas no sorriso das pessoas, mas na planilha Excel da própria empresa. Será possível, na segunda década do século XXI, resgatar o conceito grego de ataraxia, de equilíbrio, de paz e harmonia com o ambiente? Será possível pegar essa questão clássica da filosofia grega e traduzir em um ambiente urbano, produtivo, com metas e profundamente instável, que é o nosso mundo de hoje? Talvez não seja o ideal e nem possível, mas se eu colocar como meta que essa ataraxia, esse equilíbrio, seja a minha questão, o meu foco lá na frente, eu talvez não produza o paraíso, mas eu vou evitar, ao menos vou evitar o inferno. Ou seja, eu consigo com isso pensar seriamente que eu posso melhorar, ainda que eu nunca consiga a perfeição, melhorar o ambiente de relações menos estressante, evitando o burnout, estimulando a saúde mental e a convivência harmoniosa entre as pessoas em um ambiente de trabalho.